Manaus vai ganhar em breve um novo Hospital Pediátrico Rio Solimões da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. Eu começo essa nossa conversa neste início desta tarde da quarta-feira com uma dose de entusiasmo muito elevada. Principalmente porque hoje, nessa conversa, nós vamos abordar temas e assuntos que têm a ver com uma região do estado do Amazonas que para mim merece toda a atenção. Não só isso, investimentos, tecnologias, ensinamentos, treinamentos, para que o progresso, para que o desenvolvimento chegue, mas chegue, como nós dizemos popularmente, chegue para realmente ser implementado e desenvolvido. Eu estou falando, logicamente, do interior do estado do Amazonas. E hoje eu me sinto muito privilegiado pela presença no nosso pedaço do diretor-presidente do IDAM, o Vanderlei Alvino. Agora, olha só que coisa interessante. Você sabe o que quer dizer IDAM? Pois é, eu soube e agora vou compartilhar com você também. O IDAM é um Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas e é o órgão oficial de assistência técnica e extensão rural. Entenderam? Quer dizer, a assistência técnica e a extensão rural, se você não sabe o que é, você vai saber agora. Porque quem está aqui à minha frente, o diretor-presidente do IDAM, o Vanderlei Alvino, ele é realmente uma pessoa que tem a expertise e tem todas as propriedades para ocupar o cargo que ele ocupa. E, logicamente, em consequência, trazer para a gente ensinamentos, conhecimentos e revelações que nos deixem mais bem informados sobre o grande e importante papel do IDAM. Vamos prestar atenção no que o nosso presidente tem a dizer? Tá bom? Bora! Presidente Vanderlei, seja muito bem-vindo. Olha, eu estou aqui, já entrevistei mais de 1.200 pessoas, estou fazendo jornalismo há muitos anos, eu perdi até a conta. E é a primeira vez que eu lhe entrevisto e isso me deixa entusiasmado. Eu não consigo disfarçar. Seja bem-vindo. Humberto, muito boa tarde a todos os espectadores da Hora da H. É uma honra, Humberto, estar aqui ao seu lado. Eu que sou um assíduo que acompanha o seu trabalho há muito tempo. Estamos conversando sobre música. É verdade. Você é um exímio conhecedor de música boa, né? Muito obrigado. A gente fala sempre isso, mas assim, é uma honra estar aqui e representando uma entidade, um instituto tão renomado e um trabalho tão desafiador, que é cuidar da agricultura familiar e a agricultura como um todo do estado do Amazonas. É um desafio muito grande. Presidente, no ano 2000, eu fui contratado por uma ONG japonesa e essa ONG japonesa, ela veio para cá para fazer um levantamento das atividades, da realidade do setor de agricultura de Iranduba, de Maués, de Itacoatiara, de Apuí, veja bem, há 23 anos isso, de Apuí e de Manacapuru. E eu fui contratado para ser o tradutor dessa comitiva de cientistas japoneses que ficaram aqui 2 anos. Foram 2 anos de trabalho aqui na cidade de Manaus e no interior. E eu atuei como tradutor e tudo mais. Mas um dos nossos escritórios era dentro do IDAM. Porque o IDAM foi o órgão oficial que amparou, que acolheu essa comitiva de técnicos de agricultura japonês para fazer esse levantamento. Então, presidente, eu tive a oportunidade de visitar há 23 anos lá Itacoatiara com os plantadores de abacaxi. Sim, Novo Remanso. Eu fui a Maués, eu fui a Iranduba e tudo mais. Eu visitei aquela área toda com eles.
E lhe conto que a situação era uma situação muito precária, era uma situação que, para o senhor ter uma ideia, tinha lugares que faltava gasolina e tinha um barco, e outros que tinha gasolina e não tinha um barco. Então, para que a gente tenha uma ideia dos problemas. E muita coisa faltando, muita desassistência, quer dizer, a assistência, na verdade, era muita desassistência. Hoje, o senhor acaba de assumir o IDAM, o senhor ainda está naquele período como eu disse há pouco, tateando o elefante. Me diga uma coisa, mas já fez algumas viagens para o interior, eu soube, já andou vendo um pouco da realidade. O senhor acha que de lá para cá, a realidade na questão do povo do interior, da agricultura familiar, esses que precisam de assistência técnica, de extensão rural, o senhor acha que avançou, melhorou? Eu queria abrir a nossa conversa, o senhor nos dando essa boa notícia. Ou precisa ainda melhorar e vai melhorar? Qual é a história? Então, Humberto, eu acredito assim, o panorama da agricultura ela vem evoluindo. Vem evoluindo, sim. A gente não pode desmerecer o trabalho de todos os pesquisadores, doutores em si, que vieram trazendo essa gama de conhecimento e informação ao longo para aperfeiçoamento dos processos da agricultura. Lógico que nós estamos num estado onde a extensão territorial é muito abrangente, muito grande. Gigantesco esse estado. Nós estamos de proporções gigantes. Agora, nós podemos analisar assim, nós tivemos uma evolução muito grande nesses últimos 10 anos, sim, por conta de um olhar mais aprofundado até do próprio governador Wilson Lima, que ele é um remanescente de uma família de agricultores. Interessante. Então ele tem esse olhar muito clínico em relação à agricultura. E pelo raio-x, que nesses 30 dias que eu estou à frente do IDAM, a gente já pôde perceber assim, nós temos um corpo técnico muito bom, um corpo técnico muito aperfeiçoado, experiente também, não é? E muito experiente, e fizemos ainda, eu sei que tem um concurso em vigor, tem os nossos estatutários que são a experiência do IDAM, que são o que dão o vetor, né? Sim. Do direcionamento por conta dessa experiência. E assim, mas se você for falar de capacitação, desenvolvimento, planejamento, isso é ilimitado para dizer se precisa-se constantemente. Sim. Isso vai se precisar constantemente. E uma dessas coisas, e uma dessas ações que a gente vem pontuando, por exemplo, eu cheguei e já fui logo para o dia de campo. O que é o dia de campo? É um dia onde a gente reúne, inclusive fui no Iranduba, que foi o dia de campo da piscicultura. Que aí você reúne ali os produtores, os doutores, para um dia de experiência em loco, um dia de experiência no campo. Olha, presidente, Iranduba continua em Hortifruti Ganzeiros, liderando na produção. Né? Continua. A gente tem, e aí agora ontem e hoje nós estamos fazendo o dia de campo do abacaxi, lá em Novo Remanso. Hoje? Vieram 2 pesquisadores. Isso já em Itacoatiara. Já em Itacoatiara. Né? Vieram 2 pesquisadores de Cruz das Almas, da Bahia, da Embrapa, pesquisadores renomadíssimos na área do abacaxi. E assim, é conhecimento constante. A nossa ideia como gestor, assumindo há pouco tempo e um pouco do que eu vim estudando, porque não adianta também você assumir sem ter um pouco desse conhecimento, é justamente potencializar a ponta, as unlocks, que nós chamamos de unlocks, são as unidades locais. A ideia é porque é eles que recebem essa primeira demanda, é eles que emitem o nosso CAF, é eles que estão na ponta. Então, assim, o aperfeiçoamento desses gerentes e dessas gerências na infraestrutura, na informatização, nos procedimentos, em pessoal, é fundamental para essa evolução. O IDAM tem o seu escritório. Nós temos em todos os municípios? Em todos os municípios e sub-regiões. Nós temos 73. Nós temos em Lindóia, nós temos o Matupi, inaugurando agora, nós temos em 66 municípios. E agora vamos abrir um provisório na Zona Leste. Estamos abrindo um provisório na Zona Leste para atender aquela gama de produtores ali do Puraquequara,
Colônia Antônio Aleixo. Presidente, me diga uma coisa, para que as pessoas entendam, inclusive eu recebi essa pergunta, o que é a extensão rural? Tem muita gente que ouve falar porque a extensão rural é importante. O que é extensão rural? Isso é um termo técnico. É um termo técnico. Extensão rural é a busca, o aperfeiçoamento da produção. Você buscar mostrar o procedimento correto para que você consiga fazer uma produção, um cultivo, com uma capacidade técnica mais avançada. Então, assim, a ideia da extensão rural é justamente essa: aperfeiçoar os processos, levar os produtores a uma excelência melhor. Com transmissão de novas tecnologias. Isso eu estou falando com as palavras de um pouco conhecedor da área. Né? Eu não tenho um domínio total da área, mas eu já estudei um pouco sobre isso. Assim. Agora, o gestor do IDAM, a gente analisa assim: você tem que entender o macro, né? Buscar entender o macro. O que você consegue potencializar? Como que a gente vai ter, o que nós vamos fazer para planejar esses anos vindouros? E uma das coisas que a gente vê de imediato dentro da gestão é informatizar a gestão. Isso é uma demanda que isso não pode... Isso é uma demanda que vem se arrastando por muitos anos. É mesmo? Informatizar a gestão. Informatizar no geral. No geral. Quanto no interior. Com certeza. Você tem um sistema de integração dessas ações do IDAM, que é um sistema que a gente chama... um sistema que a gente consiga, por exemplo, acompanhar melhor, ter um tempo de reação mais rápido, para que se consiga ter um trabalho de excelência dentro dessa assistência técnica. Porque, na verdade, quanto mais o agricultor souber a respeito do que fazer, melhor será a produção dele, ele terá muito mais eficiência produtiva. Com certeza. E essa é a ideia de ter o IDAM por trás deles, né? Com certeza. E essa ideia é justamente essa: fortalecer, informatizar esse trabalho para que o nosso técnico lá na ponta otimize o tempo. Então, por exemplo, imagina você ter uma assistência técnica dentro de um laptop, dentro de um celular que facilite ali você alavancar, inserir as informações em tempo real, ou esses lugares remotos, você insere e depois, quando se consegue um sistema da internet, facilita o envio transmite esses dados com mais rapidez, porque isso é fundamental para você analisar e planejar. O IDAM tem um plano operativo onde todas as gerências nos informam e nos mostram o que é o prioritário, o que se quer de cada local. Então isso vai facilitar o nosso trabalho. Então, assim, a gente tem que tentar buscar atingir o 90% a 100% desse plano operativo. Qual é o comportamento estabelecido, presidente? O agricultor procura o escritório do IDAM e leva o seu projeto, a sua demanda, e o técnico passa a atuar interagindo com eles. É assim que acontece? Exatamente lá assim. No interior? No interior, por exemplo, tem muitos agricultores que tentam acessar os programas federais, estaduais. Então ele vai no IDAM, fala com o nosso técnico, nós temos técnicos, fala com o nosso gerente, aí o gerente vai entender qual é o trabalho, qual é a escala de produção daquele agricultor, o que ele almeja fazer, como ele está fazendo o processo de cultivo, se está correto, se não está correto, se ele pode indicar uma nova maneira de cultivar. Claro. Então eu vejo muito desse sentido. E retirar a carteira, renovar a carteira do agricultor, que isso é peça fundamental. Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Uma das dificuldades que o Estado tem hoje, e isso é uma das pautas que nós estamos tentando montar um grupo de trabalho juntamente, e isso já foi até levantada pelo Judiciário. Olha só. É a questão fundiária, da titularização de terra. Hoje o Amazonas acessa muito menos. Isso vem se arrastando há tempo. Hoje, para você ter uma ideia, o Amazonas acessa muito menos o crédito rural do que Tocantins.
Nós somos um estado muito maior. Então, assim, precisa-se realmente fazer um trabalho de um grupo de trabalho que consiga reunir aí a Assembleia Legislativa, o Poder Executivo como um todo, o sistema CEPRO, o Judiciário e as entidades de classe, para que a gente consiga buscar uma forma de, como eu posso dizer, aglutinar essas forças? Buscar uma maneira de que a gente consiga fazer um trabalho de flexibilização dessa questão fundiária. Entendi. Porque assim, a questão ambiental a gente já está em conversa muito bem avançada com a SEMA, com o IPAAN. Nós temos algumas ações conjunto, isso aí está nos ajudando muito. Mas essa questão fundiária também requer um pouco de zelo, de cuidado por parte do gestor em intensificar esse trabalho, para que a gente, com esse trabalho bem flexionado, a gente consegue, eu acredito que atingir muito mais agricultores no estado, entendeu? Presidente, vamos voltar para Manaus, né? Vamos sair lá do interior e voltar para Manaus. Vamos. Amanhã inicia a 35ª Assembleia da Asbraer aqui em Manaus. A assessoria, com muita eficiência, me passou o que quer dizer Asbraer. Essa sigla então, tão grande. diga o que é Asbraer e que evento é esse? Qual é o grande objetivo da realização desse evento? A Asbraer é a Associação Brasileira das entidades de assistência é o nome, extensão rural, pesquisa, agropecuária e regularização fundiária. Não é brincadeira, não brincadeira isso aqui, né? Obrigado à assessoria que passou esse nome pra gente. Mas assim, a Asbraer é um momento histórico. É a primeira vez que acontece uma Assembleia da Asbraer no estado do Amazonas. Olha só, mesmo, presidente? É a primeira vez. Isso manda muitos recados pra gente, né? Primeiro, assim, então assim, é uma entidade muito importante, porque ela reúne todos os extensionistas rurais. É uma Associação Brasileira de entidades, ela reúne todas as entidades do Brasil. Então, amanhã nós teremos 62 participantes, se não me falha a memória, do Brasil todo. Hoje eu recepcionei o presidente Natalino, que é o presidente da Asbraer, recepcionei a comitiva de São Paulo, a comitiva de Porto Velho, que chegou. Quer dizer, representantes de todas as associações do Brasil, todas as entidades do Brasil. Então, assim, isso é uma forma de a gente trocar experiências, mostrar dificuldades de cada região, mostrar o que deu certo. Troca de know-how. Inclusive, eu até falei hoje com o nosso amigo de Porto Velho, disse, eu preciso falar com você, daquele sistema lá é muito bom. Vamos aperfeiçoar, vamos implantar aqui. Então, assim, a gente está bem conversando bastante com as entidades, e a Asbraer é um parceiro assim que vai ser primordial no nosso trabalho, nesse desenvolvimento desse planejamento. Vocês vão ficar reunidos quanto tempo? 2 dias. No novo hotel, amanhã a abertura. Aqui pertinho, né? Aqui perto. Uhum. Amanhã eu faço a abertura, juntamente lá com o secretário da CEPROL, Daniel, presidente da ADS, ou seja, o sistema todo, presidente da DAF, Almena. Vamos fazer a abertura e assim, uma gama de informações aí conhecimento, informações, aprendizado, troca de experiência vai ser. Quantas pessoas você acha que deve participar amanhã, mais ou menos? Aliás, qual é a sua expectativa? 62 de fora? Da entidade, das entidades e mais os 20 convidados. 20 convidados. Aí nós chamamos a Embrapa, o FAM, mais 100 pessoas, né, vão estar reunindo. Eu acredito que mais 100 pessoas falando extremamente de extensão rural e capacitação técnica. E vamos falar bastante. Muito bom. Explorar muito. Eu estou vendo aqui, sabe o que é? Eu estou sentindo aqui. Você está lá na presidência há um mês e eu já estou aqui antevendo quantas missões terão que ser concluídas, porque há aqui, eu como sou apreciador de vinho, o que eu estou vendo aqui é uma plantação incrível e que requer uma colheita mais rápido possível. Rapaz, Humberto, nós temos são desafios enormes, mas que bem fundamentados, com uma equipe fortalecida como temos,
Como eu falei há pouco, nós temos gente experiente, temos pessoas que entraram agora também, que estão motivadas, que é aquele gás, que a gente dá aquele gás a mais. Então, assim, a ideia é planejar, executar de maneira que se aproxime muito, que atinja-se muito mais agricultores. E, presidente, você já está pensando em visitar todos os municípios do estado? A ideia já está no seu planejamento? Já está no nosso planejamento 2024. A ideia também já foi solicitada para a diretoria técnica, a gente tem um relatório preliminar de toda a infraestrutura de todas as gerências. Nós temos, como eu te falei, 66 gerentes. Sim. Então, assim, verificar mesmo, cada gerente dizer, olha, o meu gargalo é esse, o meu gargalo, minha dificuldade é essa. Nós estamos com uma operação do governo do estado da estiagem, o IDAM está participando, o IDAM está participando também com um levantamento de informações na ponta, auxiliando com o carro, auxiliando, identificando as percas da produção. Pois é isso que eu estou dizendo, muita coisa que está aí no horizonte. Temos muitos desafios aí, a estiagem está no início, mas já está bem severa, né? Município de Tefé, Benjamin Constant, Eirunepé, está bem severo. Já está sendo sentido por lá? Todos já estão na fase vermelha que a gente chama e já estamos, a Defesa Civil, que é o nosso órgão controlador dessas ações, já está desenvolvendo um trabalho até fantástico em relação a isso. Presidente, você falou lá na ação que vai haver amanhã lá em Itacoatiara, né? E essa ação do governo também amanhã no Rio Preto da Eva, o que é isso? Então, o governador vai inaugurar... Rio Preto da Eva é um município perto de Manaus, pronto. Como está nos vendo aí, quase bairro. Fica quase bairro. 62 quilômetros, né? Sim. O governador vai lá inaugurar o ramal do Sullivan, é um ramal importante para a área da agricultura, porque lá nós temos piscicultores, frutificultores, o cítrico é muito forte naquela área de Rio Preto, eles plantam muita laranja lá, bastante, né? É a terra da laranja. Eu soube que estão plantando até café lá. Exatamente. Não é verdade? É a terra da laranja. E então é um ramal de importante escoamento da produção. Eu acredito que a sensibilidade do nosso governador em atender ali os agricultores do ramal do Sullivan foi uma ação muito acertada do nosso líder maior, e eu acredito que a tendência dos nossos trabalhos é só evoluir cada vez mais naquela área. E o IDAM está lá dando assistência técnica necessária. Faz assim, tá vendo o IDAM? A CEPRO irá fazer lá, só puxando um pouco da sardinha para o nosso sistema, que aí a ideia do governador é a gente integrar o sistema. Nós estamos integrando cada vez mais o sistema. Claro. Então, assim, a CEPRO irá amanhã distribuir alevinos, umas mudas de algumas plantas, e a gente está lá com assistência técnica dando esse apoio lá. O nosso tempo está acabando, mas eu quero lhe perguntar uma coisa. O que você gostaria de me dizer, presidente? E eu já vou deixar o convite aqui. Pode anotar, viu, Richard? Pode anotar aí o que eu vou dizer. Eu quero deixar um convite para você, para daqui a um ano, eu voltar. A gente voltar aqui, porque essa entrevista está sendo gravada, eu vou lhe mandar a gravação. Convite aceito. Vou mandar para o Richard. E eu quero saber o seguinte: o que você, daqui a um ano, gostaria de me dizer nessa entrevista que nós já marcamos? Você vai adentrar aqui, sentar e dizer, olha, Humberto, é o seguinte... Conseguimos fazer. O que você gostaria de me dizer, presidente, daqui a um ano? Assim, tipo uma prioridade que já está na tua cabeça. Humberto, eu gostaria de vir aqui dizer assim, Humberto, nós avançamos no sistema de formatização do IDAM. Puxa, nós temos o sistema de assistência técnica implantado, rodando, funcionando. E isso é realizável em um ano, presidente? Né? Acredito que sim. Acredito que com planejamento e dedicação, então sim. Bacana. Chegar aqui e dizer para você que todas as gerências do interior têm internet funcionando de maneira muito satisfatória, uma Starlink da vida, de repente, que de repente a gente consiga fazer a nossa carteira do nosso produtor ela virtual, né, fazer ela como o aplicativo da habilitação, né, que eu acho que é interessante, que qualquer produtor teria no seu celular. Então, assim, e que a gente consiga cada vez mais capacitar cada vez mais pessoas. Nós temos 21 projetos prioritários, que eles são assim,
o nosso carro-chefe é açaí, mandioca, abacaxi. Vou falar uma coisa só para você, apesar de ter tanta gente, a pauta tá feita para a gente voltar daqui a um ano. Agora é só o Papai do Céu deixar nós dois voltarmos aqui. Vamos voltar se Deus quiser. Está firmado a nossa volta? Vamos voltar se Deus quiser. Está firmado. Muito obrigado. Sim. Gostei muito de conversar com você. E detalhe, eu me sinto ainda muito mais entusiasmado porque é a primeira entrevista dele como presidente do IDAM. É a primeira vez que ele sai do gabinete para conversar assim, publicamente, para, de certa forma, já entregar para a população do interior e do estado e da nossa capital quais são os seus propósitos e justamente a que nível, como ele deixou bem claro, a que nível ele encontrou a sua equipe e logicamente, foram excelentes notícias. Presidente, muito obrigado. Boa sorte. Humberto, muito obrigado. Por que eu não perguntei que você queria que eu perguntasse? Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pelo zelo, pelo cuidado que você sempre teve. Esse é um gentleman sempre. Agradecer aqui a toda a equipe do IDAM que me acolheu, todos os funcionários, seja todos os diretores, todos os gerentes, todas as gerências do interior, todos os prefeitos. Eu recebi mensagem de 40, dos prefeitos, fundamental, né? Recebi mensagem de 44 prefeitos com a nomeação, então assim, fiquei muito feliz e contente de que eles apostam que a gente vai fazer um bom trabalho. Eu também acredito muito que o desafio dado pelo governador Wilson Lima é um desafio muito criterioso. A gente plantar, a gente sabe que não é tão simples. A gente tem métodos, processos, tem intempéries do tempo, tem intempéries como é esse da estiagem, tem intempéries de tudo, mas a gente sabe também que nós somos sonhadores. Nós determinados somos também, né? Sonhadores, responsáveis e nós temos que seguir o fluxo do trabalho para que isso aconteça de maneira afinca. E vocês estão nessa para ganhar, né? Vamos sempre. Não é para perder, para ganhar. Muito obrigado. Obrigado. Daqui a um ano a gente se vê. Tá feito? Tá feito. Ok. Richard, obrigado também. Ele não mediu nem empenho nem desempenho para que a gente estivesse aqui. A gente, por hoje é só. Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta. Manaus vai ganhar em breve um novo Hospital Pediátrico Rio Solimões da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica.